Nesse vídeo você vai aprender as principais partes de uma rosca com 4 características que resolvem a maior parte dos casos para a fabricação, tanto de rosca métrica quanto em roscas em polegadas. Meu objetivo é que você entenda essas características principais e que consiga aplicar tanto para o torneamento CNC quanto para o torneamento convencional. E aí eu vejo que muita gente tem dificuldade quando se trata de nomenclatura de roscas, mas agora eu vou lhe mostrar de maneira simplificada a eliminar completamente todas essas dúvidas durante a fabricação. Apesar de parecer um assunto complicado em função da quantidade enorme de roscas, após esse vídeo você vai ver que tudo ficará mais simples. E na minha opinião, quem é da área não pode desconhecer sobre esse assunto, já que as roscas são elementos fundamentais na área da mecânica. Então, vamos lá para o conteúdo sobre roscas. Aqui na tela vocês já estão vendo alguns tipos de roscas diferentes. Existem muitos perfis de roscas em função da aplicação, né, onde elas estão sendo utilizadas. Mas aí o que a gente vai tratar nesse vídeo especificamente vai ser sobre roscas triangulares. São roscas que eu consigo fabricar, digamos assim, de maneira fácil no torno e que tem uma aplicação significativa no mundo da mecânica. Então a gente vai entender basicamente o perfil desse filete que, a partir de que eu entendo esse perfil, eu consigo fabricar, por exemplo, utilizando torneamento CNC ou torneamento convencional. Então, uma aplicação aqui dessas roscas triangulares, por exemplo, parafusos, porca de fixação, no geral na união de peças. E aí ele dá um exemplo aqui, fixação de roda do carro. Não vou nem falar dessas outras aqui, né, porque não é o foco do vídeo. Então, para o vídeo ficar um pouco mais curto e mais direto, vamos seguir aqui para a gente entender as características em função desse filete, né, do perfil da rosca, que é o foco principal aqui do vídeo, certo? Então, vamos lá. Essa imagem aqui à esquerda, a gente consegue observar o perfil de uma rosca externa e aqui o perfil de uma rosca interna. Então, esse aqui seria a imagem de uma rosca externa, por exemplo, um parafuso. E aqui eu tenho o perfil de uma rosca interna, por exemplo, uma porca. Então, aqui eu tenho uma rosca interna. E aí, por essas roscas se casarem, digamos assim, essa rosca externa, ela consegue, através do movimento circular, entrar na rosca interna. Obviamente essas características aqui elas têm que ser parecidas. Então dá para perceber que as roscas elas têm muitas características diferentes, né? Como vocês podem ver aqui, passo, diâmetro externo, diâmetro interno, diâmetro do flanco, enfim. O que é que eu vou resumir hoje aqui conforme eu falei? São 4 características principais que a gente precisa aprender para entender, na maioria dos casos, sobre roscas, tanto métricas quanto em polegadas, inclusive para fabricação. Então vamos lá diretamente para essas 4 características principais. A primeira, eu vou citar, não é em ordem de prioridade, mas é o passo. O que é o passo? O passo nada mais é do que uma distância padronizada. Aqui ele está pegando do início de um filete até o início do próximo filete. Esse valor aqui é o valor do passo. Passo a gente geralmente especifica pela letra P. Eu poderia também dizer que o passo é o final, poderia fazer aqui uma marcação do final do filete até o final do próximo filete. Isso aqui também é um valor constante, que é o valor do passo. Outra característica importante é o valor do diâmetro externo. Geralmente, quando a gente vai comprar, por exemplo, um parafuso, a gente especifica esses dois parâmetros, o diâmetro externo e o passo. Isso já resolve grande parte do nosso problema. E o que é esse diâmetro externo? É justamente a maior medida que eu consigo medir da parte roscada, por exemplo, utilizando um paquímetro, e esse valor é justamente o diâmetro externo. Lembrando que a gente ainda não está falando sobre roscas em milímetro e polegada, a gente está falando no geral. Então, se eu pegar um paquímetro e fizer essa medida do diâmetro externo, eu já tenho uma noção de qual rosca eu estou tratando. Então, esse valor do diâmetro externo, por exemplo, para um parafuso, que é uma rosca externa, seria esse valor de D minúsculo, e para uma porca, né, uma rosca interna, seria esse valor de D maiúsculo. Não se preocupem em memorizar quem é D minúsculo, quem é D maiúsculo, isso não faz diferença. Eu quero que vocês entendam que existe uma padronização, diâmetro externo e passo, até o momento que a gente está vendo. Beleza,
passo resolvido, diâmetro externo resolvido também, né? São coisas bem simples. O próximo e terceiro característica fundamental que a gente vai aprender hoje é o ângulo do filete. O que é esse ângulo do filete? É justamente essa medida aqui, ó, o ângulo entre dois filetes, já que a gente está tratando de roscas triangulares. Existe um ângulo específico que, em função desse ângulo, eu caracterizo, por exemplo, se é uma rosca métrica, uma rosca em polegada, ou, mais especificamente, uma rosca inglesa ou uma rosca americana. Já já a gente vai falar sobre isso. Então, esse ângulo do filete ele também é importante. E para finalizar, como eu tinha comentado, já que são 4 características principais, eu vou citar a altura do filete do parafuso, que é esse valor de H. Se a gente observar, ele está sendo representado aqui, ó, é a distância do diâmetro externo até o diâmetro interno, né? Se eu pegar o diâmetro externo e o diâmetro interno e dividir por 2, eu tenho esse valor de altura do filete. Então, em função desses 4 parâmetros principais aqui, vocês vão ver que para a fabricação de roscas, eles já vão ser suficientes para resolver os nossos problemas. Então, continuando, vamos lá. Vamos agora separar entre roscas métricas e roscas em polegadas. A gente vai fazer essa divisão de roscas triangulares nesses 2 grandes grupos. Vamos começar falando sobre roscas métricas, que é as roscas que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, as roscas métricas, né, ela tem um padrão internacional, o ISO, né? Justamente quando eu tenho uma padronização de alguma coisa, então eu tenho vários tipos de normas diferentes dentro dessa organização internacional. Ele cita aqui, né, que o sistema de rosca métrica é o mais utilizado globalmente, incluindo o Brasil, Europa e grande parte da Ásia. Principal característica, utiliza o sistema, ó, em milímetros. Então, quando eu falo, por exemplo, uma rosca de diâmetro 10 milímetros, rosca métrica de diâmetro 10 milímetros, eu estou falando de uma rosca M10. Então, já se liguem aí nessa nomenclatura. Quando eu digo que é uma rosca M10, eu já estou falando que é uma rosca métrica. Então, eu já vou ter noção de algumas características quando comparado com roscas em polegadas. Mas vamos continuar aqui nas roscas métricas. Beleza, vou utilizar as medidas dela em milímetros e identificado pela letra M, seguida do diâmetro nominal, conforme eu acabei de falar. E, opcionalmente, do passo. E aí ele dá um exemplo que é o seguinte. Se eu disser assim, eu chegar numa loja que vende parafuso e disser, ó, eu quero uma rosca, um parafuso com rosca M8 com passo de 1,25. Então, o vendedor já vai entender na hora que você precisa de uma rosca métrica, por isso o M. O diâmetro nominal dela é 8 milímetros e o passo é 1,25. Então, daí você já matou praticamente 90% dos problemas em relação a roscas métricas. Por quê? Porque quando eu chego e quero comprar um parafuso e digo que é uma rosca M8 com passo 1,25, o cara só vai perguntar o seguinte, qual é o comprimento que você quer? Então, aqui eu poderia colocar ainda mais um xzinho, né, para separar e, sei lá, 50. Então, só existe esse parafuso no mundo com essas características. M8, com passo de 1,25 com comprimento 50. Se você tiver querendo comprar esse parafuso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá na China, o cara vai entender que só existe esse tipo de parafuso. Por quê? Porque eu determinei diâmetro, determinei passo e determinei o comprimento. E aí, quando a gente está falando de roscas métricas, o padrão, o ângulo do filete é 60 milímetros. 60 milímetros é justamente esse valor do ângulo aqui, ó, indicado aqui na imagem. Eu tenho esse ângulo entre os filetes padronizado de 60 graus. Quais são as vantagens de se utilizar a rosca métrica? Conforme a gente já tinha visto, né? Eu tenho uma alta padronização internacional. Então, sei lá, eu estou exportando algum produto e fabrico esse produto utilizando roscas métricas, é mais fácil dele ser aceito em outros países, já que a maioria dos países utiliza roscas, né, parafusos em milímetros com rosca métrica. É um sistema de medição simples porque eu utilizo milímetros, ampla disponibilidade e uso da indústria automotiva moderna, eletrônicos e máquinas em geral. Então essas são as características principais da rosca métrica. Quando a gente está tratando de fabricação, a gente já
o que é que a gente precisa definir? Eu preciso definir o diâmetro externo dessa rosca, preciso definir o passo, preciso definir o diâmetro interno, mas o diâmetro interno a gente consegue em função da altura do filete, e também preciso desse valor de alfa, que vai ser o ângulo da ponta da ferramenta para fazer a fabricação. Então, quem já tem noção aí de fabricação de roscas, a gente sabe que a gente tem que utilizar uma ferramenta de corte para fazer isso. Então, obrigatoriamente, se eu vou fazer uma rosca métrica, o ângulo da ponta da ferramenta tem que ser de 60 graus. Por quê? Porque é uma rosca métrica. Simples assim, ó. O padrão dela é 60 graus. O diâmetro externo vai ser em função do projeto. O passo vai ser em função também de uma tabela que eu vou mostrar mais na frente. E a altura. Prestem atenção nisso aqui, ó. A altura do filete, que vai ser justamente essa medida aqui, ó, do diâmetro externo até o diâmetro interno. Isso aqui é o valor de H. É justamente a profundidade de corte final que eu tenho que dar na fabricação da rosca, seja ela por CNC, seja ele por torneamento convencional. Então, vamos supor que eu queira fabricar essa rosca M8 aqui com um passo de 1,25. Então, eu sei que o diâmetro externo é 8. Qual é a máxima profundidade de corte que eu vou colocar na ferramenta para fabricar essa rosca padronizada? Aí existe um número que é 0,65 vezes o passo. Esse valor de altura aqui vai ser o valor de altura que você vai usar para a fabricação de qualquer rosca métrica. Lembrando que esse valor aqui, essa fórmula aqui, é uma fórmula prática. A norma especifica outro valor. Mas aí, o que é que foi visto durante a prática, né? Das indústrias, das pessoas que fabricavam roscas. Quando eu utilizo esse valor de 0,65 vezes o passo, eu tenho um encaixe melhor, eu tenho um roscamento melhor entre rosca externa e rosca interna, e facilita a fixação das peças. Então, eu sempre vou utilizar esse valor de altura aqui, 0,65 vezes o passo, para calcular essa altura. Quando eu tenho esse valor aqui, ó, indiretamente eu consigo calcular o diâmetro interno. O diâmetro interno seria quem? Seria o diâmetro externo menos 2 vezes esse valor de H. Por que menos 2 vezes, Felipe? Porque lembre-se que H ele está aqui em cima, mas aí só está sendo mostrado da metade para cima dessa rosca, né? Eu tenho que jogar esse valor de H lá para baixo também. Então, o diâmetro interno seria esse diâmetro externo menos 2 vezes esse valor de altura. Como eu tenho o valor de passo, do passo é só calcular esse valor de altura. Eu já tenho o diâmetro externo, consigo calcular o diâmetro interno. Então, eu sei até onde eu consigo chegar, até onde eu vou com a ferramenta para fabricar qualquer tipo de rosca métrica. Então, com essas quatro características aqui, conforme eu tinha comentado, você já consegue fazer a fabricação de roscas, tanto utilizando um torno CNC quanto utilizando um torno convencional. Aqui no canal já tem vídeo explicando para vocês como eu faço a fabricação de roscas utilizando um torno CNC, e essas continhas a gente faz lá para determinação da programação. Então eu vou deixar o link aqui embaixo dos 2 vídeos correspondentes a essa programação para a fabricação de roscas. Agora vamos falar sobre roscas em polegadas. E aí, quando a gente fala em rosca em polegada, a gente vai ter que dividir ela em 2 tipos diferentes: as roscas inglesas e as roscas americanas. Quando eu estou falando de roscas inglesas, eu estou tratando do sistema BSW. Quando eu estou tratando de roscas americanas, eu estou tratando do sistema UNC e UNF. Depois eu vou explicar para vocês a diferença desses 2 sistemas. Então, já que a gente está tratando de roscas em polegadas, a gente vai utilizar as dimensões em polegadas. E aí, aqui no Brasil a gente não é tão acostumado, né? Mas aí é só fazer a conversão. Lembrando que 1 milímetro, uma polegada, desculpe, vale 25,4 milímetros. E vamos entender agora as características diferentes, né, de cada uma. Quando eu estou tratando de roscas inglesas, também conhecidas como roscas Whitworth,
O ângulo do filete é de 55 graus. Então, essas roscas aqui são roscas inglesas, também conhecidas como roscas Whitworth ou BSW. Essas roscas aqui de baixo, esse perfil aqui, ó, como eu tenho um ângulo de 60 graus, essa rosca aqui é uma rosca americana, também conhecida como rosca UNC. Então, de cara aqui a gente já tem uma diferença no ângulo do filete. Apesar de ambas utilizarem o sistema, né, em polegada, mas o ângulo é diferente. E aí, as roscas americanas geralmente são mais utilizadas nos Estados Unidos e roscas inglesas são mais utilizadas ali no Reino Unido. Mas, obviamente que eu posso ter uma máquina aqui no Brasil que foi importada, que tem parafusos em polegada, enfim. Então, não necessariamente todas as roscas BSW estão só lá no Reino Unido, ou todas as roscas americanas estão só lá nos Estados Unidos. Existe essa possibilidade também, né? Principalmente em máquinas muito antigas. A gente tem máquinas muito antigas aí que tem as roscas utilizando o sistema, né, inglês, o sistema BSW. Então vamos lá, como é que a gente especifica a nomenclatura de uma rosca inglesa? Nesse caso aqui, ó, está sendo mostrado um exemplo, uma rosca BSW, a gente já sabe que é uma rosca inglesa, o diâmetro externo, que é 1/4 de polegada, e o passo. Esse 20 aqui é o número de filetes por polegada, também chamado de FPP, filetes por polegada. Então, quando eu tinha uma rosca métrica, eu dizia uma rosca M8 com passo de 1,25. Eu já estou definindo aí 3 características. É uma rosca métrica, M8, né? O 8 é o diâmetro externo e 1,25 é o valor do passo. Quando eu digo uma rosca BSW de 1/4, 20 fios, eu estou dizendo que é uma rosca inglesa de diâmetro externo 1/4 de polegada e eu tenho 20 filetes por polegada. Ou seja, se eu pegar essa rosca e medir em um comprimento a quantidade de fios, um comprimento em polegada, em 25,4 milímetros, e contar o número de fios, eu chego nesse valor aqui de 20. Então, essa é a nomenclatura para uma rosca em rosca inglesa. Se eu fosse falar uma rosca americana, por exemplo, poderia dizer UNC, que é justamente a nomenclatura para a rosca americana. Poderia colocar meia polegada, traço 12. Essa rosca aqui é uma rosca inglesa de meia polegada que tem 12 fios por polegada. Essa também é uma nomenclatura onde você chegar querendo adquirir um parafuso com essas características, né, você vai ter especificamente o diâmetro externo de meio e com passo de 12 fios por polegada. E aqui a gente já viu isso, né? 60 graus para a rosca americana, que é essa situação, e 55 graus o ângulo do filete para a rosca inglesa. E aqui a gente também chega naquelas 4 características que eu tinha comentado com vocês, que eu preciso saber basicamente do que? Diâmetro externo, preciso saber do passo, preciso saber da altura e preciso saber do ângulo entre os filetes. Essas 4 características principais já resolvem basicamente para mim a fabricação dessas roscas, tanto métricas quanto em polegadas. Mas vamos lá que existe só uma diferençazinha aqui. Diâmetro externo não tem muito o que falar, né? É justamente o valor medido lá do paquímetro. O passo também não. Esse passo é padronizado, já já a gente vai ver uma tabela quanto a isso. Só existe uma diferença aqui nesses valores de H e nos valores do ângulo, né? O ângulo a gente já sabe que eu posso ter um ângulo de 55 graus, se for rosca inglesa, e tem um ângulo de 60 graus, se for rosca americana. Felipe, americana. Existe uma diferença de altura? Existe. Quando eu estou tratando de roscas inglesas, esse valor de H é 0,6403 vezes o passo. Ou seja,
a altura do filete, essa distância daqui até aqui, eu tenho esse valor de 0,6403 vezes o passo. Lembrando que esses valores de altura que eu estou informando para vocês são valores práticos. Nas normas existe uma diferençazinha, mas é altamente recomendado, e eu recomendo para você que use esses valores práticos para determinar tanto a altura do filete quanto o diâmetro interno, como a gente já viu, para a usinagem dessas roscas. Isso aqui é para a rosca inglesa. E para a rosca americana, eu tenho o valor de 0,541 vezes o passo. Isso aqui é para a rosca americana. Lembrando que esses valores se eu tenho o valor do diâmetro externo e tenho o valor de altura, eu tenho o valor do diâmetro interno. Como é que eu faço essa conta do diâmetro interno? Vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes esse valor de altura. Por que 2 vezes novamente? Porque eu tenho uma altura aqui em cima, digamos assim, do eixo de simetria desse parafuso para cima, mas eu também tenho que considerar a altura lá de baixo. E aí eu chego no diâmetro interno. Novamente, Felipe, para que eu preciso determinar esse valor de altura? Para que eu preciso determinar esse valor do diâmetro interno? Lembre-se que no torneamento você começa pelo diâmetro externo e vai dando passes até chegar no diâmetro interno. Então eu preciso dessa informação do diâmetro interno para saber qual a máxima profundidade de corte que eu vou setar lá no torno, justamente para fabricar essa rosca. E aí eu tenho que ter cuidado com esses valores, por quê? Porque quando a gente fala de rosca, a gente está falando de filetes padronizados. Se eu estou falando de filetes padronizados, são coisas que têm forma, são coisas que têm que manter o padrão. Então a gente tem que manter esse padrão em função dessas fórmulas. E aí, vou mostrar agora para vocês uma tabela que vai ajudar bastante a gente a entender ainda mais sobre os tipos de rosca. Se vocês observarem, aqui nessas duas primeiras tabelas, eu tenho M e MF. Vamos dar uma olhada aqui na diferença das duas. M a gente já sabe que é valor de rosca métrica, certo? BSW aqui a gente sabe que é rosca inglesa, também chamada de Whitworth. E vou mostrar logo a tabela para vocês entenderem aqui o global, né, digamos assim. Eu tenho a UNC e tenho a UNF. Vamos lá. Quando eu estou tratando de roscas métricas, eu tenho duas tabelinhas aqui que vão nos mostrar os valores possíveis de diâmetro externo e valores possíveis de passo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma rosca M10 com o passo de 1,5. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor da gente enxergar. Eu estou tratando de uma rosca métrica M10 com o passo de 1,5. Então eu sei que uma rosca M10 tem um passo de 1,5. Mas Felipe, se a gente olhar aqui para essa tabela ao lado, que tem MF, eu tenho diferentes valores aqui de passo para a mesma rosca M10. Por que isso? Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre roscas, a gente tem as roscas normais ou grossas e as roscas finas. Então, qual é a diferença entre rosca normal ou grossa e a rosca fina? É justamente o valor do passo, conforme a gente pode ver. Essa tabela M aqui são roscas métricas normais ou grossas, e eu só tenho um valor de passo para o diâmetro correspondente de 10 milímetros. Quando eu vou para a tabela de rosca fina, MF, para uma mesma rosca de 10 milímetros de diâmetro externo, eu tenho o quê? Eu tenho diferentes valores de passo, e eles são menores. Rosca grossa ou normal, eu tenho uma distância entre filetes de 1,50 milímetros. Quando eu estou tratando de uma rosca de passo fino, uma rosca fina, o que é que acontece com esse valor de passo? Vai diminuindo. Ou seja, se eu tenho um passo menor, a distância entre os filetes é menor, consequentemente, essa rosca a gente diz que ela é mais fina. Então, eu tenho essas variações aqui para as roscas. Então,
Essas tabelas aqui já são padronizadas. Eu vou deixar essa tabela aqui na descrição para que você baixe. Essa tabela eu organizei aí a partir de várias referências diferentes, porque às vezes você procura essas tabelas na internet e aí tem só para rosca métrica. Aí outra tabela em um arquivo diferente tem para as roscas inglesas. Outra tabela diferente tem um arquivo para roscas americanas. E aí eu decidi fazer numa planilha aqui, logo todas elas juntas numa folha só, eu já tenho todas essas informações. Então, novamente, eu tenho roscas métricas normais e roscas métricas finas. E isso se aplica também para a BSW, que são as roscas inglesas. Então, quando a gente trata de roscas inglesas, a nomenclatura pode ser BSW ou pode vir em formato de W também. Então, ó, por exemplo, aquela rosca que a gente estava tratando mais acima é uma rosca inglesa, W, 1/4 de polegada é o diâmetro externo e 20 fios por polegada. E aí, aqui embaixo, eu posso ter a situação também de ter roscas UNC e UNF. Vou mostrar cada um aqui para vocês. A rosca UNC é a rosca americana grossa. Então, por exemplo, se eu tenho uma rosca UNC de meia polegada, eu tenho 13 fios por polegada. Mas aí eu posso ter uma rosca americana fina, por isso o F, de meia polegada, mas agora ela tem 20 fios em uma polegada, ou seja, eu tenho mais filetes, eu tenho mais fios nessa mesma polegada. Por isso a gente está tratando de rosca fina. Então, existe uma tabela, né, padronizada, já que a gente está falando de roscas. Roscas são filetes padronizados. E aí, várias tabelas dessa existem na internet, né, conforme eu falei para vocês. Isso é fácil de se encontrar na internet, mas eu tenho esse arquivo meu que serve aí para mim quando eu vou fabricar roscas, eu já tenho uma noção de diâmetro externo e passo. E se essa rosca é uma rosca fina ou uma rosca normal. Eu não coloquei aqui a BSF porque é uma rosca muito difícil de ser encontrada. Felipe, o que são esses outros valores aí para uma mesma linha, né? Para um mesmo tipo de rosca? Vamos olhar isso aqui agora. Por exemplo, vamos olhar novamente aqui o M10. Eu tenho um M10, rosca normal, obrigatoriamente o passo dele é 1,5. Esse aqui, ó, é o diâmetro externo máximo e mínimo. Esses dois valores aqui são os valores do diâmetro externo máximo e mínimo para uma rosca externa. E por que existe essa diferença? Porque é o seguinte, quando a gente diminui um pouco esse diâmetro externo, eu promovo um casamento melhor, um roscamento melhor entre rosca externa e porca. Se eu utilizasse aí 10 milímetros fechado, seria muito mais difícil eu fazer esse roscamento, porque a rosca seria muito mais, entre aspas, apertada. Então, quando eu diminuo esse valor do diâmetro, eu consigo um jogo, eu consigo uma folga maior. Consequentemente, esses componentes eles ficam mais fáceis de serem montados. Então, eu tenho essa margem aqui para diâmetro externo, o máximo e o mínimo. E quando eu vou fabricar uma rosca interna, para fabricar a rosca interna, eu, por exemplo, faço primeiro um furo. No caso de uma rosca M10 aqui, eu faria um furo utilizando uma broca de 8,5, para depois passar um macho que nas paredes desse furo vai fazer o perfil roscado. E assim eu vou ter também a padronização de uma rosca interna. Então essas tabelas nos ajudam bastante quando a gente está falando de roscamento. Ela já resolve aí para mim roscamento, roscas métricas, roscas inglesas e roscas americanas. Qual é o diâmetro externo dessa rosca? Qual é o passo dessa rosca? Qual é o diâmetro externo máximo, o mínimo e qual a broca eu vou utilizar se eu quero fazer uma rosca interna. Então eu vou deixar novamente essa tabela aqui na descrição para que você baixe e facilite aí sua vida quando você for fabricar ou rosca externa ou rosca interna, seja ela em polegada ou rosca em milímetro. E uma observação, aqui na descrição do vídeo eu coloquei um link com um PDF que
Mostra resumidamente o que a gente tratou em relação à teoria, né, sobre roscas métricas e roscas em polegadas. É meio que um resumo do que a gente viu de forma escrita. Agora, já que você entende um pouco mais sobre as características das roscas métricas e das roscas em polegadas, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui, onde eu detalhei mais a fundo a programação. Ou se você já tem um conhecimento sobre programação CNC e quer saber se está programando as roscas de maneira correta, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui. Ele foi feito de uma forma mais simplificada.